Então, o pão que você come, a massa que você come, o doce que você come, além de aumentar a insulina, causar resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então, se você quiser baixar o seu colesterol, o que você tem que fazer é diminuir a quantidade de carboidrato que você está ingerindo. E quando você diminui a quantidade de carboidrato, você também emagrece e você também melhora o seu perfil glicêmico. Então, isso é muito importante você entender. Hoje, a insulina, você pode medir ela de manhã, o ideal ela está abaixo de 5, o normal, o ideal é de 2 a 5, apesar do exame de laboratório falar 23, o ideal ela está abaixo de 5. Quanto mais baixo ela tiver, até 2, é o ideal. Para baixo de 2 já não é ideal. Você deve conhecer pessoas extremamente magras, que comem o que querem e não engordam. Muitas dessas pessoas têm o contrário, elas têm deficiência de insulina. Elas nasceram geneticamente com um gene que diminui a produção de insulina. Então, elas têm insulina de menos. E quem tem insulina de menos não consegue engordar. Quem tem insulina de mais, engorda. Toda pessoa obesa tem níveis de insulina altos. A insulina é um hormônio lipogênico. Ele engorda. Tá? Então, você tem a insulina basal, chamada basal, que você mede na parte da manhã, em jejum, depois de 8 horas, não é depois de 12. Muita gente faz o exame errado de sangue, porque a glicose e a insulina tem que ser medido com 8 horas de jejum. Se você mede com 12 horas de jejum, o resultado já não é válido, porque é claro que você vai passando mais tempo sem comer, a glicose vai baixando, e você pode pensar que a sua glicose está normal, e na realidade você ficou 12 horas sem comer. Então isso aí é uma glicemia de 12 horas, não é uma glicemia de 8 horas. E todos os parâmetros fornecidos pelo médico para você são de uma glicemia de 8 horas. Então, a próxima vez que você for medir a sua glicose no sangue e a sua insulina no sangue, você tem que fazê-lo, levando em consideração 8 horas. E à medida que você aumenta a insulina, você aumenta a chamada índice de massa corpórea. A índice de massa corpórea é o seguinte, você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. Isso tem que estar abaixo de 25. Se der entre 25 e 30, você tem sobrepeso. Se der entre 30 e 35, você tem obesidade tipo 1. Se der entre 35 e 40, você tem obesidade tipo 2. E se der acima de 40, você tem obesidade mórbida, que são os pacientes que vão orientados para fazer cirurgia bariátrica. Então, você para ter uma cirurgia bariátrica, para você diminuir, reduzir o seu estômago, ou fazer um bypass intestinal, você precisa ter 40 de índice de massa corpórea. Então, olha o que está acontecendo no Brasil. Você é obeso, você está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS, você vai lá e o seu índice de massa corpórea é 37. E os médicos dizem para você, nós não podemos lhe operar porque o SUS exige que você tenha 40. Aí você, tá bom, deixa comigo. Você vai para casa e começa a fazer uma dieta de engorda. Você já é obeso e agora está fazendo uma dieta de engorda para atingir o número 40 para ser operado. Você acha isso um absurdo, mas isso existe com muita frequência no Brasil. Pessoas obesas tentando engordar mais ainda para poder cair na permissão lá para fazer a cirurgia bariátrica, que não é a solução também. Tá? Porque depois que você faz uma cirurgia bariátrica, você tem uma série de consequências para o resto da vida, e você deve ter visto aí na televisão, as pessoas voltam a engordar. Infelizmente, a maioria volta a engordar. Então, essa não é a solução. A solução é muito simples. Eu não estou dizendo que é fácil. Ela é simples. Nem tudo que é simples é fácil. Andar num cabo de aço de um prédio para o outro é muito simples. É um pé na frente do outro. Só isso que você tem que fazer. Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Curar diabetes é muito simples. É só você diminuir drasticamente a sua ingestão de carboidratos.